Bom, gente, o Alessandro e o Jair acho que aproveitaram e tal, então eles não estarão aqui para apresentar conosco. Vamos começar com a conceituação. Basicamente, o conceito de mediação é mais focado na resolução de conflitos, ajuda de custos, acordo. A diferença mais entre mediação e conciliação é a mediação é focada em restaurar relacionamentos, divórcio, guarda de crianças, e a conciliação é focada mais em acidente de trânsito, essas coisas que não vão ter um relacionamento mais para frente, não vão para frente. Dali eles resolvem ali e cada um pega seu lado. Já mais na mediação é de relacionamento mesmo, que eles vão levar mais para frente, dali eles ainda vão continuar tendo contrato, sócios de empresa, esse tipo de coisa, eles vão mais para a parte da mediação. Já a conciliação é para quem não vai encaminhar muito para frente um com o outro. Briga de vizinho, essas coisas, e o conceito é focado mais nisso. E diferentemente da conciliação, o mediador não propõe nem sugere soluções. Ele não pode sugerir soluções. E o mediador também ele pode ajudar a encontrar soluções. Já o conciliador ele não pode propor isso. A sua atuação é restrita à condução do processo comunicacional entre os envolvidos, promovendo um ambiente favorável à escuta mútua e à negociação. As partes, por sua vez, mantêm total autonomia para deliberar sobre os termos do possível acordo. A mediação acompanha a história da humanidade e estão presentes em diversos culturas milenares. Bom dia, gente. Meu nome é Maria Alice, vou falar sobre a origem e os princípios. Para falar sobre a origem da mediação, a gente vai retomar a questão da Bíblia. Há relatos na Bíblia de que ainda naquela época havia um intermediário, né? Uma pessoa que está ali para facilitar a questão de mediar os conflitos. Também a questão de um terceiro facilitador. E não só na Bíblia, mas assim nos relatos daquela época, mas de centenas de anos anteriores. Para falar de mediação também, a gente vai falar sobre como há centenas de anos atrás, quando a gente fala da origem, a gente remete à China e o Japão, porque a China e o Japão foram os primeiros países a usar formas de resolução de conflito. E eles escolhiam como primeira escolha a mediação, porque lá não era socialmente para eles, daquela cultura, correto a questão da abordagem de ganhar e perder. Um tinha que ganhar, outro tinha que perder. Então, como eles tinham essa questão de resolver, de conciliar, a mediação era a primeira escolha e não o meio alternativo. Era realmente a primeira escolha, não era uma alternativa para a população, né, chinesa e japonesa. Bom, agora a gente indo aqui para a Europa e os Estados Unidos, ao longo do século XX, a gente tem muitas iniciativas que fomentaram a pacificação social naqueles países. Então, relações de trabalho, conflitos de trabalho, relação trabalhistas, eram utilizados esses meios de pacificação social na Europa e nos Estados Unidos no início do século XX. Na América Latina, na verdade, continuando essa questão dos Estados Unidos, em 1976 a gente teve a Pound Conference. O que foi essa Pound Conference? Foi um evento que tratou sobre o judiciário norte-americano. E nesse evento foram apresentados vários modelos práticos de resolução de conflito, como uma alternativa no campo processual. Com isso, não apenas, depois dessa conferência que teve, meios de resolução de conflito não foram apenas utilizados na questão trabalhista, mas também, por exemplo, na direito de família. Então, essas alternativas de resolução de conflito foram também utilizadas a partir dessa conferência no direito de família, com profissionais da área da saúde, psicólogos, profissionais da área do serviço social. E a mediação ela passou a ser obrigatória em alguns estados americanos no final da década de 80 ali, por meio de um movimento chamado Collaborative Law, que é a advocacia colaborativa. E no final da década de 80, essa reforma do movimento da mediação, ela propôs uma alternativa também na justiça criminal, então, do campo processual. Então, a partir da década de 80 também foram ali nos Estados Unidos utilizadas na justiça criminal. Com isso, indo para a América Latina, a gente tem uns movimentos significativos mais na Colômbia e na Argentina, por conta do Banco Mundial, que ele fez um documento que recomendasse as práticas de mediação na justiça como forma de pacificação social. Essa questão do Banco Mundial recomendar
a mediação foi uma forma de desafogar o judiciário da época. Então foram criados centros de mediação acadêmicos na época de 90 para que esse meio fosse uma forma de desafogar a justiça, porque é um meio mais rápido, mais célere, foi utilizado a partir desse momento. Afunilando mais, aí a gente começa a falar do Brasil. No Brasil, o CNJ, né, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele fez um guia de conciliação e mediação para que fosse usado a partir da década de 70. Então, a partir da década de 70, a gente tem ampliação com essa questão da mediação e o acesso à justiça. Na década de 90, a gente tem a promulgação da Lei 9.099 de 95, que institui os juizados especiais civis e criminais, que consagra, assim, a conciliação como um método prioritário de resolução de conflito. E aí, a partir dessa lei, que a gente tem como se fosse uma abertura para que 20 anos depois, em 2015, a gente tenha a lei específica da mediação, que é a Lei 3.140 de 2015, que regula a mediação e trata como um instrumento de pacificação social. A Lei da conciliação ela foi importante porque ela abre espaço para a criação da Lei da mediação, só 20 anos depois, de 1995 a 2015. Como já trouxeram os colegas, a partir do momento que a mediação ganha protagonismo dentro da nossa legislação, ali de 2015 para frente, vale ressaltar que desde 88, essa busca, né, pelas resoluções de conflitos pelos meios alternativos já era enxergada com bons olhos. Então, o papel da mediação dentro do poder jurídico, dentro da justiça, ganhou um papel fundamental para o processual civil, que foi o fato da gente dar mais autonomia às partes, elas mesmas conseguirem se resolverem entre si perante esclarecimentos, perante também elucidações de questões que muitas das vezes pode gerar um revanchismo entre as duas partes, com a finalidade de reduzir demandas judiciais e também de dar celeridades a processos. A mediação gera frutos maravilhosos, como, por exemplo, um acordo é muito mais fácil de ser cumprido se as duas partes anuírem entre si do que se o juiz determinar. Geralmente, quando o juiz determina, meu brother, é esperar a execução, é esperar a penhora, é esperar até acontecer, demora muito, é enrolado, é caro, é dispendioso. Então, a mediação chega para não só tirar esse clima revanchista da ação, que é natural, do litígio, né? Como também chega para poder trazer mais frutos, mais resultados à justiça. Aqui eu trouxe o pensamento do Azevedo no seu manual de mediação, onde ele traz exatamente o que eu acabei de dizer. A mera concepção de que um conflito pode ser vencido merece revisão. O papel da mediação é restaurar o vínculo e promover soluções satisfatórias para ambos, preservando as relações. Não é segredo, geralmente quando começa uma disputa judicial, os dois já perderam, entendeu? Se a gente puder mitigar e minimizar isso através de uma conciliação, não deixa de ser um bom caminho. Bom, agora eu vou falar sobre os princípios. A maioria dos princípios aqui já são autoexplicativos, é bom a gente dar uma revisadinha. Os princípios, começando pela imparcialidade. A imparcialidade está descrita no artigo 5º, parágrafo único da Lei de Mediação. A imparcialidade quer dizer que o mediador ele tem que estar imparcial em relação ao conflito, ele tem que ser um terceiro neutro. Então ele não pode, se a gente tem a parte A e parte B, ele não pode mais pender para o lado A, ou para o lado B. Ele não pode ser influenciado por valores pessoais, íntimos dele. Ele tem que garantir esse equilíbrio entre as partes. Isonomia entre as partes. É a igualdade, né? Se um fala, o outro escuta. Se o outro escuta, o outro fala. Então, assim, a gente tem que manter as mesmas oportunidades. O mediador ele tem esse papel de manter as mesmas oportunidades. Se um fala bastante, ele tem que procurar uma forma, alguma alternativa para que o lado B também possa exercer o seu direito de fala. Então, ele está ali para equilibrar as proporções e, a partir de critérios e opções, fazer com que aquela mediação seja igual entre as partes. Bom, agora o princípio da oralidade. O princípio da oralidade está nos artigos 30 e 31 da Lei de Mediação e também no Código de Processo Civil, no artigo 166. Bom, o princípio da oralidade, na verdade, o que quer dizer oralidade? Na mediação, a gente não tem análise de provas e documentos. Então, tudo que acontece ali é por exposição oral entre as partes. Então, por meio da oralidade, da fala, é que as pessoas vão entrar em um consenso, em um acordo. Também não há
registro de gravação, também vou falar isso um pouquinho mais na frente, em outro princípio, mas como não tem gravação, não tem esse processo de analisar provas, é muito da oralidade das partes. Então, tem que haver um diálogo entre os sujeitos para que, assim, a mediação ocorra com sucesso, que é o acordo. Boa-fé. Bom, o princípio da boa-fé, acho que todo mundo conhece, mas o princípio da boa-fé é que ambas as partes têm que ter lealdade, honestidade, justiça, tem que ter um caráter ali de não mentir, de falar a verdade, porque como não há análise de provas, o que a pessoa fala é o que vai ser analisado, assim, entre eles, né? Porque o mediador, ele não é um árbitro, ele só está ali para mediar. Mas deve haver esse princípio de boa-fé para que o acordo aconteça. Não pode um ficar mentindo, porque senão, na verdade, em vez de resolver o conflito, vai piorar. Então, assim, por conta de não ter uma gravação, não ter uma exposição de documentos, análise de prova, a boa-fé é um dos princípios fundamentais. Confidencialidade está descrita no artigo 30 e 31 da lei também. A confidencialidade, ela é um princípio que protege o sigilo das informações. Então, tudo que acontecer ali, naquelas 4 paredes ali, naquele local que está acontecendo a mediação, deve ficar lá dentro. A não ser que há uma exceção, né? Quando ambas as partes concordam que a informação seja divulgada, não divulgada, mas que pegue a informação, que saia daquele momento ali, mas as partes têm que acordar aquilo. Então, somente com esse acordo que há essa informação, ela pode ser, assim, tirada do local, divulgada. Mas esse princípio de confidencialidade é o sigilo, né? Não tem gravação, não tem, como eu disse, análise de documento. Então, o que acontece ali, ele deve ficar ali mesmo, a confidencialidade, a confiança também das partes com o mediador e o mediador com as partes. A busca pelo consenso. É bem óbvio, né? O intuito da mediação é a resolução de conflito. Então, busca-se um consenso entre as partes. O mediador está ali para garantir o equilíbrio e garantir que aquele conflito, aquilo que gerou o conflito, seja o final daquilo, seja o melhor para ambos, né? Que eles entrem em um acordo e, como o Pedro falou, eu também tenho esse ponto de vista de que quando ambos concordam, é muito mais fácil aquele acordo ser realmente efetivado do que quando há briga, ou quando um concorda e o outro fica meio assim, ou quando acha que está saindo, sai perdendo. Sai lesado. Enfim, Exato. respeito à ordem pública e às leis vigentes. Bom, o mediador, ele pode interromper, suspender ou cancelar o andamento da Câmara se ele vê que está acontecendo alguma coisa ali que é ilegal. Tem que seguir certinho as leis vigentes e a ordem pública. Porque se ele vê que o andamento daquela mediação está sendo ilegal, um está querendo sair por cima do outro, e aí ele pode interromper, ele pode suspender, pode cancelar, pode marcar uma nova data. Então ele tem esse poder de ver, ele é neutro, mas ele também pode interferir quando ele vê que está acontecendo alguma coisa ilegal ali, um está querendo sair por cima do outro. Enfim, ele tem esse direito, eu acho que é até importante para que o acordo seja feito da melhor maneira possível e de maneira legal. Empoderamento. Essa parte aqui é muito mais voltada para as partes. O empoderamento quer dizer o autocontrole. Então, as partes, elas têm que ter um autocontrole do que elas estão falando, assim, até emocional também, para que o acordo seja realmente efetivado. Porque como o mediador está ali apenas para mediar, ele não é um árbitro, quem, na verdade, faz aquela mediação é as partes e não ele. Então, esse empoderamento é para que a comunicação seja efetiva e que o principal objetivo, né, que o acordo seja realmente efetivado de acordo com as partes, assim, com consenso. E a validação, o princípio da validação o mediador ele tem que mostrar uma real importância, assim, nas falas das partes. Então, ele tem que ouvir, ele tem que mostrar empatia, ele tem que mostrar que compreende ambos os lados. É claro que ele não vai mostrar empatia só para um lado, né? Ele tem que mostrar para os dois. Ele tem que ser inerte ali. Então, esse princípio da validação é ele escutar a pessoa, entender o lado, tentar buscar uma via, um caminho para que o acordo seja realmente efetivado. Etapas e processos da mediação. Para a gente poder entender bem essa parte, seria legal a gente compreender o que o Ítalo disse sobre o contraste entre conciliação e mediação. A mediação
vai muito para o ramo dos vínculos que já existiam antes do problema jurídico. Empresarial, societário, familiar, contratos, né, alguns contratos civis. Então, assim, o mediador, quando ele assumir o seu papel, se colocar à frente, ele não vai estar ali para aconselhar, não vai estar ali para... Não, aconselhar, digo, instruir, não vai estar ali para dar pitaco, não vai estar ali para poder orientar as partes dizendo qual a forma que eles devem resolver aquele conflito. A forma de resolver o conflito tem que ser encontrada pelas duas partes e não pelo mediador, diferente da conciliação. Quando a gente chega aqui nas etapas, a gente dá logo de cara com a antinomia do direito, né? Porque temos duas leis que falam sobre o mesmo assunto, o Código de Processo Civil e a lei específica. Aí fora das resoluções clássicas dessa antinomia do direito, que é hereditária, cronológica e especializada, a lei especializada, a gente vai para a teoria do diálogo das fontes. Onde falta em um, complementa-se com a outra, onde falta na outra, complementa-se com um. No caso da lei específica, que é a 13.140 de 2015, ela é maravilhosa, porque lá ela traz para a gente os procedimentos e ela traz também as características dos dois tipos de mediação, que é a extrajudicial e a judicial. Quais são as principais diferenças entre as duas? Na extrajudicial, qualquer um pode ser mediador, desde que ambas as partes concordem. Se os dois que estão em conflito chegarem a um acordo, qualquer um pode chegar lá e fazer esse acordo extrajudicial. Já no judicial, não, você vai ter que fazer por dentro do sistema da justiça, lá pelo CDJU, né? Lá onde vai ter um mediador que é cadastrado pela justiça. Esse mediador não é qualquer pessoa, ele tem que ter no mínimo 2 anos de formação em nível superior e tem que ter capacitação em mediação, como solicita o CNJ. As disposições comuns são os procedimentos. Vai do artigo 14 ao artigo 20, eu vou trabalhar com vocês com mais calma logo em seguida. As diferenças extrajudiciais e judiciais são basicamente essas, viu? Fica o extrajudicial, você faz por fora da justiça e você pode escolher o seu mediador, se ambas as partes assim entenderem. E no judicial não, você vai fazer pelo dentro do sistema da justiça e lá o mediador vai ser apresentado conforme escolha do juiz. O processo, começa-se com, né, ali no processo de mediação, começa-se com, que é o artigo 14 ao artigo 20, da 13.140, começa com a recepção das partes, declaração de abertura, a pré-mediação, né, a reunião de informações, esclarecimento das controvérsias, negociação das soluções, mediação facilitadora e avaliativa. Não basta facilitar, você tem que ver se está sendo adequado, ideal, isônimo para os dois. E o termo de compromisso. Aqui a gente vai ver se deu acordo ou se não deu. Na hipótese de dar acordo, né, deu certo, cria-se um instrumento jurídico novo. Nasce daqui, desse acordo que foi selado na mediação, um título extrajudicial, tal qual um cheque, tal qual alguns contratos e etc. Qual a vantagem desse título extrajudicial? Uma eventual fase de conhecimento, do processo cognitivo, você já pode levar esse material. Se o juiz, depois da hipótese do acordo, se o juiz homologa o acordo, aí deixa de ser extrajudicial e passa a ser um título judicial, onde você já consegue executá-lo a qualquer momento e em qualquer instância. Assim, dentro do procedimento da mediação, vão ser valorizados muito o que a nossa colega Maria Alice falou, que são os princípios, né? O mediador não vai estar lá para poder orientar as partes no conflito delas. Elas que vão ter que achar ali o entendimento. Chegou lá, não conseguiu, o dia ficou insuficiente, ficou pouco, as partes também podem estender a mediação até 60 dias, de acordo com o nosso Código de Processo Civil, né? A mediação pode durar 60 dias com as partes tentando dialogar entre si. Se a demanda necessitar de um mediador com mais conhecimento específico da causa que os dois estão deliberando, pode-se convocar, pode-se convidar, desde que ambas as partes assim concordam. Então o processo de mediação ele é legal por quê? Porque ele só anda se os dois quiserem. Se um não quer, parou, já logo na primeira sessão, bora para a audiência e tá tudo certo. Eu vou falar sobre o que é mediação e seu papel, vantagem central, a rapidez e eficiência e a mediação como escolha inteligente. O que é mediação? Como foi você que tinha falado, né? O papel da mediação, ela é focada mais na resolução de conflitos, com vínculos mais duradouros, como pessoas que já têm um vínculo antes, casamento ou contratos. E da conciliação, eles focam mais quando houve algum acidente, quando eles não tinham vínculo antes disso. Eles
querem resolver agora e não querem ir para audiência, que pode levar de 2 a 3 anos, e eles querem resolver ali na hora. Se não deu para um, não dá para outro, e fica por isso. A definição concisa é a mediação é um método de solução de conflitos onde um terceiro imparcial, que ele tem que ser neutro, ele não pode pender para um nem para outro, ele tem que ficar no meio ali, não pode dar uma solução, ele tem que ajudar os dois a se entender. Os dois vão chegar ali, cada um à flor da pele, vai ajudar os dois a se entender, como se fosse, posso dizer, um psicólogo. Ele vai ajudar os dois a se entender e eles vão estudar uma solução entre eles mesmos. Eles têm que se entender ali na hora. Se eles não se entender na hora, vai para a audiência e come 2, 3 anos aí os dois para tentar ganhar alguma coisa. Facilita a comunicação para que as partes encontrem si própria a melhor solução. O contraste com o judicial. Apresentar a mediação como uma alternativa mais humana e eficiente em relação ao processo judicial tradicional. Mais humano e eficiente eu também acho a mesma coisa, que se os dois ali conversar e se entender, seria melhor do que ir para o judicial, porque na primeira inicial, quem fala é apenas o advogado, o cara vai ficar ali se mordendo para querer falar alguma coisa, não vai poder falar. Já na instrução ele vai poder falar sim, vai ser um negócio mais aberto, só que os dois têm que concordar que tem que acontecer ali uma mediação, conciliação. Eles têm que as duas partes, eles têm que acordar com isso. Não tem como um querer e o outro não querer, e eles impõem conciliação. E como bem está trabalhando o Ítalo, essa questão do contraste com a judicial é importante também por conta do seguinte: resolvido aqui o debate, resolvido aqui vocês acordando um acordo que suspende o processo na mediação, a partir desse momento é irrecorrível essa decisão. Se duas partes suspendem um processo em comum acordo, essa decisão é irrecorrível. Não tem como eles continuar com isso. Se ele chegar a um acordo ali, mandar para o juiz, e o juiz, eu acho que ele assina, né, ele dá um fim nisso, acabou. Ali já acabou, eles entraram num acordo. E o foco da mediação e conciliação é mais em ter como posso falar, vínculos duradouros. Eles não vão sair dali e ficar puto com a cara do outro e acabou, não vão continuar se falando nem nada. Quando é na conciliação, sim, eles podem cada um pegar teu rumo, cada um pega teu lado, igual batida de carro. Bateu o carro, um toma raiva da cara do outro, mas se resolve e cada um pega seu rumo. Já com a mediação foca mais em reestruturação de família, contratos de sócios de empresa, guarda de criança, eles ainda vão ter conexão, comunicação, isso não tem como fugir disso. Então a mediação ela foca mais nessa parte de vínculos duradouros e a conciliação foca mais na parte de conciliar ali na hora, resolver na hora e acabou, e quiser continuar um com o outro, não precisa. Agilidade na resolução, eliminação das etapas. Ao optar pela mediação, o conflito geralmente não precisa passar pelas longas e complexas etapas de processo judicial: petição inicial, contestação, fase de provas, audiências formais e sentenças. Isso corta a raiz do problema da morosidade. Eles não vão ter que passar por isso, que se o cara ele não quiser conciliação, ele ir direto já para meter um processo, ele não vai passar pela conciliação ou pela mediação, ele já pode meter um processo, só que aí vai ter petição inicial, vai levar um tempo para o juiz a acordar isso, aí vão contestar, isso vai levar uma base de 1 ano para o cara conseguir. Curiosidade, de acordo com o TJ, os processos de cognição, procedimento comum civil, está demorando 2 anos e meio para sair sentença. Então, entre você resolver ali na hora e dizer, os dois se resolverem na hora, conversarem ali direitinho e resolver, acabou. E aquilo ali pode acabar até no mesmo mês. Agora, se você entrar lá com o processo, pode levar até 40 dias para sair a petição inicial do seu processo. Daí vem a contestação, se o juiz fizer o pedido, tem a réplica ainda. Depois da réplica, eu acho que é audiência, ou antes disso tem audiência. Então vai demorar demais. Vai demorar coisa de 2 anos para receber, no final pode receber uma mixaria que nem compensou a demora. Então a mediação e conciliação, as vantagens dele é isso, você economiza no custo. Essa economia do direito é importante, porque tem mesmo, se você poupa uma grana terrível, velho. Poupa demais. Ainda mais se você perder o processo, né, que aí tem que pagar 5 meses, tem que pagar tudo. Aí, isso aí ajuda muito na ajuda de custo. Você vai poder sair dele satisfeito, porque quando 2 pessoas conversam e se entendem, você sai mais satisfeito do que o juiz lá na frente dizer o que é melhor para o outro, não é para você. O acordo conclusivo. Se as partes chegam a um consenso, o acordo é formalizado rapidamente. Se ele for homologado pelo juiz, o que é comum, ele passa a ter força de decisão judicial, encerrando o litígio de forma definitiva. Isso daqui é importante, porque essa decisão judicial aqui é o que dá característica de título judicial. Quando não homologa, perde poder, perde força? Somente característico. Deixa de ser um título judicial e passa a ser um título extrajudicial. Então, assim, teve um acordo, eventualmente, assinaram o acordo, esse acordo já tem força jurídica, tá?
tá? Não precisa da homologação, mas quando homologa, aí fica legal, porque você consegue executar direto. Mediação como escolha inteligente, convergência de benefícios. É rápido, evita a necessidade, o congestionamento do poder judiciário, o tempo poupado se traduz em mais produtividade e paz e espíritos para as partes. Na convergência de benefícios, eles usam muito a cultura de paz, que é como eu disse, os dois ali, se eles entrarem no consenso, eles vão sair dali em paz um com o outro. Eles não vão direto para o judiciário, o juiz vai decidir o que é bom para um e o outro não vai achar bom para ele. E ele vai ter que engolir o sapo calado, porque ele não vai poder falar muita coisa em relação a isso. Ele não vai reclamar com o juiz sobre isso. Honorários prolongados e o desgaste financeiro de uma briga judicial de longo prazo. Honorários prolongados e o desgaste financeiro de uma briga judicial de longo prazo. Por isso que a mediação e a conciliação é muito boa por causa disso. Ela não vai se prolongar por 2, 3 anos, como eu disse. Ela pode ali se acabar até no mesmo mês ou no mês seguinte. Ela não vai se prolongar. E o paradigma do ganha-ganha, que é o que a Maria Alice tinha falado, ninguém pode perder. Um não pode sair por cima do outro, os dois têm que sair de forma ali que um ganha e o outro ganha igualmente com o outro. Ninguém pode sair perdendo. Diferente do processo judicial, onde é um vencedor e um perdedor, a mediação é a verdadeira ferramenta ganha-ganha. Ao focar nos interesses por trás das posições, o mediador ajuda a encontrar uma terceira via, que é satisfatória para ambos. O mediador, como um terceiro imparcial, ele não pode favorecer um do que o outro. E se o mediador, o conciliador for amigo de uma dessas partes, as partes podem entrar em acordo para que o mediador ele seja um mediador, né? Agora, se um falar, eu não acho legal que ele seja amigo dessa parte, aí ele não tem como ele ser um mediador se o cara também ele não aceitou que ele seja mediador sendo amigo da outra parte. Pode favorecer a parte dele. A mediação é o caminho onde você controla o resultado, preserva seu capital, tempo e dinheiro e constrói a solução em vez de esperar que ela seja imposta. Se puder fazer acordo, faça. Valeu, gente. Muito obrigado. Tamo junto.